Olá, seguidores e internautas de O Liberal. Eu sou Gabi Gutierrez, repórter do jornal O Liberal, e hoje a gente está aqui com a Juliana Freitas, que é fundadora da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Como vocês sabem, 2024 é um ano de eleições, um ano que promete aí movimentar esse universo. Então, a gente trouxe ela aqui para bater um papo sobre esse momento que envolve tantas coisas, que é um período no ano, né? Juliana, para a grande maioria, é apenas ali um final de semana, um ou dois, quando tem segundo turno, mas a gente sabe que é um trabalho que envolve todo o ano. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Para muitos é só um ou no máximo 2 finais de semana, mas não deveria ser assim, Gabi. Esse processo deveria envolver um movimento de muito mais consciência política, de muito mais participação ativa do eleitorado. Afinal de contas, nós somos, como eleitores, como eleitoras, responsáveis pelo nome das pessoas que nos próximos 4 anos vão agir e atuar em nosso nome, tanto no executivo como no legislativo. Então, o ideal é que as pessoas, a sociedade civil, de um modo geral, se engajasse muito mais e participasse ativamente desse processo. Com certeza. E como tu vês o papel do direito eleitoral, né? Agora falando da atuação, mais no caso da ABRADEP, na consolidação da democracia no país? É curioso, Gabi, que inclusive esse é um debate que nós fazemos na própria ABRADEP, e eu também, como sou integrante da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional, ali nós também fazemos esse debate sobre o porquê que direito eleitoral, como sendo uma disciplina da ciência jurídica, que estrutura, que movimenta toda a base do nosso Estado democrático de direito, debate sobre democracia, enfim, ainda não é uma disciplina obrigatória. Então, é fundamental nas instituições de ensino superior, né? É fundamental que nós entendamos o direito eleitoral, apesar de ainda não ser uma disciplina obrigatória nas instituições de ensino superior, mas que já é cobrada, por exemplo, na prova do OAB, na primeira fase, que nós entendamos como sendo uma ramificação riquíssima e valiosíssima para a efetivação da nossa democracia, porque é através do conhecimento das regras desse jogo do processo eleitoral que nós podemos, eventualmente, inclusive, aperfeiçoar como a nossa democracia pode se consolidar no nosso sistema. E assim, esse ano tivemos algumas mudanças aí nessas regras desse processo eleitoral. Para ti, quais foram mais importantes? O que tu achaste dessas mudanças? Para tentar, claro, sempre estar aperfeiçoando esse processo. Tem alguns pontos interessantes para nós analisarmos aqui. Eu vou tentar, né, na medida do possível, traçar por fases. É interessante nós entendermos, Gabi, o processo eleitoral a partir de algumas fases. Atualmente, nós estamos na fase da pré-campanha eleitoral. Então, desde que houve a redução do período de campanha de 90 dias para quase, em média, 45 dias, ficou demarcado esse período no qual nós estamos agora como sendo um período em que já se pode constatar, já pode ter um movimento daquelas pessoas que estão interessadas em participar desse processo como representantes do povo, né, de anunciar uma possível pré-candidatura. Eu digo possível porque a pré-candidatura ela só vai ser formalizada mesmo no momento de uma convenção partidária e a candidatura só depois do registro. E por que eu estou falando sobre isso, já que tu estás perguntando de alteração? Porque aqui, nesse momento da pré-campanha, por exemplo, agora muito recentemente, e é interessante a gente perceber esse movimento, Gabi, que no eleitoral muito se constrói a partir da jurisprudência, a partir da decisão do judiciário. E então essa decisão é inserida no texto da lei. Isso é muito comum no eleitoral. E agora, recentemente, nós acabamos de ter um posicionamento que até então não existia em relação ao que se pode ou não fazer na pré-campanha. Por quê? O que nós já tínhamos definido, que também foi construído jurisprudencialmente, depois inserido tanto no texto da lei, né, legislação eleitoral, como da própria resolução do TSE. Não se pode pedir explicitamente voto, não se pode usar de palavras mágicas, isso já estava construído, e também, durante esse período de pré-campanha, não se pode fazer uso de nenhum instrumento de propaganda que seja proibido durante a campanha eleitoral. Exemplo, outdoor.
Então, o outdoor é proibido durante a campanha eleitoral. Se é proibido durante a campanha, também é proibido durante a pré-campanha. Showmício. Showmício é proibido durante a campanha eleitoral, portanto, também será na pré-campanha. Isso tudo já estava definido. Só que agora, mais ou menos um mês e meio, e aí é uma alteração interessante, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu o seguinte: olha, o partido político, perdão, fica configurado como uma propaganda extemporânea, portanto, fora do prazo, e assim, propaganda irregular, reuniões com uma quantidade vultosa de pessoas, com multidões, com aglomerações, que foi a palavra que o Tribunal Superior Eleitoral realizou, de partidos políticos, com pré-candidatos, com uso de jingle, com movimentos que envolvem muitas pessoas, isso também pode configurar propaganda irregular. Acabou de ser definido no Tribunal Superior Eleitoral. O que gera uma certa insegurança para nós, né? Por quê? Porque tem algumas regras que já estão pré-estabelecidas e outras não. Um outro ponto, outras que vêm sendo construídas, né, pela jurisprudência. Um outro ponto que é interessante, por exemplo, é o uso da inteligência artificial. Uma alteração que é importante, né, já que você perguntou sobre alterações, sempre que uma propaganda o se valer de inteligência artificial tem que ficar designado, tem que ficar constatado claramente na propaganda, até porque o uso de deepfake está muito acentuado, e o que é muito complicado, porque nós sabemos que a potencialidade que a internet dá para a divulgação de uma mensagem, que uma mensagem que muitas vezes pode caracterizar uma desinformação, irreversível muitas vezes, por mais que se tenha o direito de resposta, o direito de combater, é muito difícil conseguir, de alguma forma, mitigar os efeitos dessa potencialidade, sabe, Gabi? Então, um outro ponto interessante que nós precisamos ficar atentos, é claro também, eu falei isso numa ocasião, uma reunião com a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, que muitas vezes nós aqui do Pará, e eu tenho essa sensação que eu sou advogada eleitoralista, sentimos que as regras do jogo eleitoral, em muitas medidas, não nos cabem. Por quê? Porque as nossas especificidades nortistas, elas são muito peculiares, né? Então, trabalhar a ideia de inteligência artificial funciona muito bem, talvez nos grandes municípios, nas grandes capitais, mas tem muitas questões outras que talvez para nós fossem mais prioritárias e que não são trabalhadas, né? E para ti, quais seriam essas especificidades, né? O que tu acha? Quais são esses pontos mais particulares nossos aqui para ser tratado? Gabi, aí eu ia querer ficar horas aqui contigo para te explicar, mas eu vou trazer um ponto para nós refletirmos que eu acredito que todo mundo que é nortista, que é paraense, vai sentir. Eu costumo dizer, e claro que essa fala não agrada quando eu estou no eixo centro-sul do país, que um advogado eleitoralista aqui do Pará, aqui do Norte, consegue advogar em qualquer região. Mas o inverso não necessariamente acontece. E por quê? Não é pela questão do conhecimento técnico, que eu tenho certeza que todos que se envolvem têm capacidade para ter esse conhecimento, né? Se envolvem no processo, se envolvem na advocacia, basta sentar e estudar. Mas é pela própria dinâmica. Então, quando eu falo que para um advogado se deslocar, e essa é uma especificidade, advogado eleitoralista tem que estar na localidade. Eu não tenho como advogar à distância, eu preciso conhecer aquele município, conhecer a dinâmica da política, como é que se faz o marketing naquela localidade. Então, eu tenho certeza que lá em Brejo Grande do Araguaia, a dinâmica da política, a dinâmica de se fazer campanha, marketing, é diferente daqui de Belém. Assim como é diferente lá de São Paulo. E aí, para eu chegar lá em Brejo Grande do Araguaia, eu tenho que pegar avião, eu tenho que pegar uma estrada. Para eu chegar em outros municípios, muitas vezes eu tenho que pegar 3 transportes completamente diferentes. Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro. Quando nós trabalhamos, aí vem uma especificidade. Quando nós trabalhamos, por exemplo, teto de gasto de campanha, todo ano, eu vou ser mais clara, uma linguagem mais coloquial para todo mundo acompanhar meu raciocínio. Todo ano, ano de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece um limite de gasto para a campanha, a depender de cada município, de cada localidade.
Então, para uma candidatura de prefeito, se pode, na capital de Belém, se pode gastar até o limite X. Na campanha de vereança, no município Y, se pode gastar até o limite Y. E por que se faz isso? Para garantir uma igualdade entre os candidatos. Daí porque surge toda a polêmica entre a questão de caixa 2, que se tem que coibir, enfim. E por que eu estou falando sobre isso? O custo que nós temos para nos deslocar, por exemplo, numa eleição de governo de Estado, né? Para um candidato a governo de Estado se deslocar na região norte é completamente diferente, porque tem que pegar avião, muitas vezes tem que pegar carro, tem que pegar barco, navio. É completamente diferente do custo de se fazer campanha num outro estado, onde não tem essa dinâmica toda de locomoção, percebe? Mas essas nossas especificidades, que são regionais, que são locais, elas não são observadas pela legislação. Então, é um debate que a gente precisa aprofundar, mas seguimos em frente. A gente falou ainda agora sobre questão de pré-campanha, campanha antecipada. E aí eu pergunto, né, para muitas pessoas, para muitos eleitores, isso ainda é uma coisa até desconhecida, na verdade. Né? Tem muita gente que não sabe muito qual a diferença entre esses dois, né? E a gente tem visto cada vez mais esse tema em evidência, a gente tem ouvido cada vez mais sobre esse termo, né? Campanha antecipada. Qual seria a diferença entre a pré-campanha e a campanha antecipada? Perfeita pergunta, Gabi. A pré-campanha é permitida pela legislação. Então, a pré-campanha, como eu falei, ela não tem um momento de início definido pela legislação, o que gera uma certa zona de penumbra, sabe? Nós não sabemos a partir de quando começa. É um ano antes da eleição, é a partir de janeiro do ano eleitoral, então não tem esse prazo de início da pré-campanha definido, mas tem um prazo de término. A pré-campanha ela vai terminar no dia 15 de agosto. Por quê? Porque a partir de 16 de agosto, é a partir de quando começa a campanha eleitoral. A pré-campanha, e se eu estiver falando de forma difícil, Gabi, pode me perguntar. A pré-campanha é um momento em que as pessoas que têm a vontade, têm a intenção de participar das eleições, começam a anunciar essa intenção. Pode ser, inclusive, vamos imaginar que eu chegue e diga, olha, eu tenho interesse em me candidatar à vereança do município de Belém. Então, eu já estou lançando aqui a minha pré-candidatura. Pode ser que eu não seja candidata. E por quê? Porque para que essa minha pré-candidatura, que é uma mera intenção minha, talvez com apoio ou não ainda do partido, mas é uma intenção. Mas para que ela se formalize, é preciso, primeiro, que seja aprovada a minha pré-candidatura em uma convenção. Aí eu ainda estou trabalhando com a ideia de pré-candidatura, na convenção partidária. Depois da convenção, desculpa, é preciso que seja feito o meu registro de candidatura e que esse registro seja deferido pela Justiça Eleitoral. Aí eu saio da figura de pré-candidata e me torno candidata. E a partir de 16 de agosto, portanto, eu vou fazer campanha na condição de candidata. Tá, Juliana? A Gabi perguntou qual a diferença entre pré-campanha e candidatura e campanha antecipada, né? Propaganda antecipada. Enquanto a pré-campanha é permitida pela legislação, e o que envolve a pré-campanha? O que eu posso fazer nessa condição intencional de me pré-candidatar durante esse período? Eu posso anunciar que eu quero me pré-candidatar, eu posso me reunir com líderes políticos, eu posso fazer uma escutativa, eu posso dizer quais são os meus projetos, qual a minha intenção. Se eu for uma pré-candidata à reeleição, eu posso dizer todos os projetos que eu consegui aprovar, por exemplo, na Câmara, se eu for uma pré-candidata à vereança, à reeleição para a vereança. Então, eu posso já mobilizar politicamente a sociedade, o que eu não posso fazer. Então, eu posso me reunir, eu posso aparecer numa entrevista, eu posso ter na minha internet um engajamento no sentido de dizer, olha, eu sou pré-candidata, eu tenho intenção de me reunir com o povo, de tirar foto, tudo isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer? Um uso que se chama de palavras mágicas. O
que seriam essas palavras mágicas? E aí também a gente entra numa zona de penumbra, porque cada caso concreto vai definir melhor o que seriam essas palavras mágicas. Conto com seu apoio, eu conto contigo, espero você nas urnas. Isso poderiam ser palavras mágicas que, de alguma forma, induzem esse pedido de voto. Mas cada caso concreto vai analisar. Isso também não pode, usar palavras mágicas não pode. Então tem que ter muita cautela já nesse período de pré-campanha. E como eu disse antes, também não se pode usar de nenhum instrumento que seja vedado durante a campanha. Se de alguma forma eu, durante a pré-campanha, pedir explicitamente voto, eu estou fazendo campanha antecipada. Porque eu estou agindo de forma irregular, praticando o ato que, nesse período de pré-campanha, é proibido pela legislação. Daí porque fica configurada a campanha antecipada. Tá, Juliana, e aí? E aí que existem canais de denúncia para uma campanha antecipada. Então, se de repente o eleitorado identifica que um pré-candidato, uma pré-candidata, está praticando campanha antecipada, está usando de instrumentos de propaganda que são vedados pela legislação, sei lá, um outdoor, né, placas, tudo vedado pela legislação, né? Vai fazer o quê? Tem o Ministério Público Eleitoral, que tem canais de denúncia. A própria Justiça Eleitoral tem um aplicativo muito interessante chamado Pardal, só que o Pardal só funciona a partir do registro de candidatura. Ou pode também ter a provocação do próprio judiciário através de uma representação por propaganda antecipada. E aí, claro, alguém, né, um partido político, ou até um candidato, enfim, vai ajuizar uma representação por propaganda irregular. E aí vocês podem me perguntar, ok, e qual é a sanção? O máximo que pode acontecer, na verdade, são 3 coisas. Uma, a determinação da retirada daquela propaganda. Então, vamos imaginar que o juiz competente para processar aquela ação tenha considerado que se trate mesmo de uma propaganda antecipada, como a Gabi mencionou. Então, vai retirar. É propaganda na internet, é um outdoor, seja o que for. Vai ser retirado. Pode ter a combinação de multa de até R$ 25.000 e, eventualmente, se essa manifestação de alguma forma violou direitos de outras pessoas, um direito de resposta. Então, é muito comum, inclusive, Gabi, a gente falar no nosso jurídico que mistura com político, que o advogado eleitoralista tem que entender de política e tem que entender de marketing, que muitas vezes, em muitas situações, os grupos políticos apostam em fazer uma propaganda antecipada, sabendo que é propaganda antecipada, mas o impacto daquela propaganda antecipada é tão grande que pode compensar, de repente, o pagamento da multa. Essa é uma avaliação que é arriscada, que depende de cada grupo, que depende de cada contexto, acima de tudo, e que tem que ter muita cautela. Mas isso acaba sendo praticado. Entendi. E assim, falaste de como. Eu ia inclusive perguntar como a gente pode denunciar, né? Mas agora, para o eleitor, por que é importante combater a prática da campanha antecipada? Né? Para que ele entenda por que isso pode desrespeitar, ferir o direito dele como eleitor, talvez. Ótimo. Primeiro, eu acredito, Gabi, que nós temos uma responsabilidade política coletiva, todos nós. Independente do papel que nós exercemos. Então, tu como jornalista, eu como advogada, para além dos nossos papéis profissionais, nós somos cidadãs e, portanto, como cidadãos conscientes, educados politicamente, nós queremos o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, o que não necessariamente significa as mesmas pessoas, né? Que nós vamos ter as mesmas escolhas, mas aquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Para que o debate entre os pré-candidatos, entre as pré-candidatas e futuramente entre candidatos e candidatas, seja um debate legítimo, que nenhum queira passar por cima do outro, que nenhum queira, de alguma forma, estar acima, estar em uma desigualdade de competição, a legislação eleitoral estabelece essas regras. Então, o eleitorado, como fiscal do cumprimento dessas regras, é fundamental. Porque muitas vezes o eleitor está num determinado bairro, numa determinada rua, e percebe, né, aquela visita que de 4 em 4 anos às vezes aparece, que deveria, né, não deveria acontecer, que deveria ser constante, e às vezes percebe um pedido de voto, percebe
doação de bens, que é completamente vedado, né? Então, o eleitor, a eleitora, consciente do seu papel de não. A disputa tem que ser legítima. A disputa tem que ser de acordo com as regras do jogo. E aí vai ter alguém que vai dizer assim, Juliana, mas política não se faz assim, mas deveria se fazer assim. Então, nós acabamos, de alguma forma, achando que é normal o que pode parecer comum. Então, nós não podemos normalizar qualquer forma de descumprimento da legislação, porque isso vai acabar atingindo a própria sociedade com escolhas ruins. Eu tenho um raciocínio, Gabi, e eu sempre falo isso, que quando um pré-candidato, uma pré-candidata, um candidato, uma candidata, antes de ser eleito ou eleita pelo povo, já infringe as regras do jogo, eu fico imaginando já no exercício do mandato, com poder. Como que não vai ficar essa relação? Ela vai ser muito mais tensa, não é? Então, se para eu conseguir lograr êxito naquilo que eu espero, eu passo por cima de tudo, da Constituição, da legislação, do próprio povo, dos interesses da sociedade, só para conseguir o que eu quero, a partir do momento em que eu estiver eleita pelo povo, que eu não serei capaz de fazer. Então, eu acredito que o eleitorado tem que ter essa consciência de compromisso social, né? E tirar definitivamente na sua frente qualquer forma de ganho imediato, sabe? Não, mas ninguém me procura, não, então eu quero conseguir de alguma forma lucrar. Não pode ser essa relação. Não deve ser e não pode ser essa relação. Porque a gente percebe que as cidades é que são prejudicadas e, portanto, o povo. Né? Porque vai faltar escola. Se falta compromisso coletivo, se falta compromisso público, vai faltar escola de qualidade, vai faltar posto de saúde de qualidade, e é o próprio povo que acaba arcando com essas consequências de um jogo político ruim. Agora, a gente saindo um pouco dessa questão da pré-campanha, né? Falando do período eleitoral como um todo. Na tua visão, quais são as principais preocupações para esse ano? A gente falaste ainda há pouco sobre inteligência artificial, sobre essas novas normas, regras que a gente tem para esse ano, mas tu enxergas alguma particularidade que esse ano seja aí mereça uma atenção especial? Sim, Gabi. Fraude às cotas de gênero. A gente vai continuar com esse problema, infelizmente. E só para contextualizar, a legislação eleitoral determina um percentual de registro de candidaturas de homem e mulher. A gente ainda tem uma concepção binária de sociedade, a gente precisa ultrapassar isso, mas eu vou falar o que está posto na legislação, né? E aí, quando se estabelece um percentual para registro de candidatura, a proporção é de 30% a 70%, não importa o gênero. Ou seja, um partido político, quando registra a candidatura dos seus candidatos e candidatas, tem que registrar pelo menos 30% de um gênero e 70% de outro. Pode ser 50-50, pode ser 60-40, mas tem que ser pelo menos essa proporção. Em regra, o que nós temos? 30% de mulheres e 70% de homens. Né? Esse percentual de registro de candidatura não garante que seja sempre essa proporção que seja eleita, tanto que nós não temos nem 20% de representatividade nos espaços legislativos. Tem muitas câmaras municipais que não tem nenhuma mulher, apesar dessa exigência. Seguindo esse raciocínio, para acompanhar a necessidade desse percentual de registro de candidatura, também definido por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, através de uma ADI, a ADI 5617, uma ação específica, depois incorporada na resolução e legislação eleitoral, tem que ter um percentual de destinação de dinheiro público, que são os fundos, financiamento, né? Fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário, que tem que acompanhar essa mesma proporção. Então, vamos imaginar que um partido político tenha registrado 50-50%, tá? 50% de homens, 50% de mulheres. Tem que destinar, nessa mesma proporção, tanto o fundo partidário como o fundo especial de financiamento de campanha, 50% para as mulheres e 50% para os homens. O que acontece? Essa é uma exigência legal. Se esse percentual não for atendido, significa que nós estamos diante de uma fraude. Essa exigência legal é o que nós chamamos de ação afirmativa. E a ação afirmativa tem como finalidade, essa específica, garantir a maior participação das mulheres na política, o que não tem
conseguido, infelizmente. E o que muitos partidos fazem? Fraudam essa legislação. E fraudam como, Juliana? Fraudam lançando candidaturas de mulheres que muitas vezes nem sabem que são candidatas. Fraude às cotas de gênero. Fraudam a legislação para aparentemente apresentar uma observância à lei. Percebe? Isso é péssimo para todo mundo, inclusive para os próprios homens. E por quê? O posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, e isso aqui em Belém, inclusive, nós vimos recentemente várias cassações na vereança de Belém por fraude a cotas de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que, diante da constatação de fraude às cotas de gênero, os votos obtidos pelo partido político são nulos. Portanto, cai todo mundo que foi eleito, inclusive os homens. Esse deve ser um compromisso de todo mundo que vai se lançar pelo partido político, né? Então, já passou o tempo, se é que existiu esse momento, em que eu tenho que me importar só com a minha candidatura. Então, vamos lá, nós estamos no partido X, quem são as mulheres desse partido X? Eu, como mulher pré-candidata e futuramente candidata, eu tenho que me preocupar em saber quem são as outras mulheres, os homens têm que se preocupar, e por quê? Exatamente para que não implique em uma eventual cassação por fraude à cota de gênero. Infelizmente, Gabi, eu acredito que esse é um problema que ainda vai continuar. E vai continuar porque, apesar desse movimento do Tribunal Superior Eleitoral de cassar esses mandatos, vai continuar porque nós não temos uma educação política, nós não temos, de fato, uma educação de incentivo à participação da mulher na política. Nós precisamos debater esse problema de uma forma muito mais profunda, entender por que essas mulheres não participam na política. Não é porque elas não querem. Aqui estamos nós duas mulheres falando sobre política. E eu tenho certeza que você, assim como eu, gosta desse debate. Então, nós gostamos de política, nós gostamos de estar nos ambientes públicos, nos ambientes decisórios. Aqui, as duas estão aparecendo publicamente, né, num determinado espaço. Então, por quê? Tem muitas camadas, desde a questão da violência que a mulher sofre politicamente nesses espaços, desde a questão interna da sua própria casa, né, as várias formas de hierarquização mesmo, né? A mulher foi concebida estruturalmente para estar em determinados espaços, a mulher é a cuidadora da casa. Então, como que essa mulher, antes de sair de casa, tem que se preocupar com o filho, com comida, com almoço, né? O que vai acontecer, deixar o filho na escola? Então, são várias camadas que precisam ser enfrentadas, superadas, para que a mulher esteja na política. Mas isso tem que ser estimulado. E por que nós precisamos de mulheres na política? Porque é direito, porque é justiça, porque é democrático. Democracia impõe pluralidade, impõe diversidade, impõe representatividade. Vejo que a gente ainda está trabalhando uma ideia binária de sociedade, homem e mulher. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York já identificou mais de 30 gêneros, e a gente ainda está falando de homem e mulher apenas, né? É porque é direito da mulher e mais, porque todo mundo ganha. A partir do momento em que o debate público tem várias perspectivas, vários vieses, é natural que a tomada de decisão, é natural que as escolhas feitas como políticas públicas, elas tenham esse contorno, tenham esse olhar. É importante que nós, mulheres, tragamos para a sociedade o nosso olhar, a nossa perspectiva, que muitas vezes sequer é ouvida. Eu tenho certeza aqui que nesse debate não, eu estou praticamente falando só, mas por mais que tu eventualmente discordes de mim, mas tu estás ouvindo outras perspectivas de determinados assuntos. E isso é importante. Até para que a gente possa, eventualmente, manter a nossa discordância, reformular o nosso pensamento, né? De repente, pensar em ideias que a gente nunca teve. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, quem é que vai pensar pelo lado da mulher se as mulheres não estão nesses espaços de poder? Não é o homem. O homem não tem essa nossa perspectiva. Nós temos que nos representar. Eu ia justamente perguntar o que fazer, né? Como a gente estimular essa participação feminina, né? Para que a gente possa ter não somente, claro, essa justiça, né? O cumprimento do que já é uma exigência, mas também muitas vezes tu acredita que talvez essa
questão das fraudes e toda essa polêmica que envolve a participação feminina na política desanima um pouco, talvez, mulheres que têm interesse, que querem se posicionar, que querem participar, querem fazer as coisas acontecerem? Ou tu achas que isso é só um detalhe? Eu vou falar uma coisa que é difícil para nós duas ouvirmos, e todas as mulheres que vão nos acompanhar é difícil ouvir. Quando não foi difícil para nós? Em qual momento? Eu não sou política, você não é política, Gabi. Em qual momento deixou de ser difícil para ti? Em qual momento deixou de ser difícil? É sempre difícil para a mulher, simplesmente porque nós somos mulheres. Vai ser difícil na política também, porque a gente está falando de poder. Nós estamos falando de um espaço público e nós não fomos, aspas, educadas para isso. Nós fomos educados para casar, para ter filho. Talvez a minha geração até mais que a tua, e talvez a geração da minha mãe muito mais do que a minha. E que bom que a gente está mudando. E que bom que nós estamos repensando isso, porque nós temos o direito de escolha. Então sempre vai ser mais difícil para nós. E sim, isso pode ser um fator de desestímulo, mas não pode ser um fator. A gente dorme desestimulada, se tiver que chorar, chora no travesseiro, no dia seguinte acorda, toma um banho, lava a cara e vai em frente para a luta. E aí tem um fator que é principal, primordial, perdão, que é a atuação dos partidos políticos, Gabi. Nós temos que entender, precisamos cobrar dos partidos políticos o efetivo compromisso desses partidos com a participação das mulheres. Porque nós sabemos que não basta simplesmente a mulher chegar, bater lá na porta, e eu quero entrar. Muitas vezes a gente tem que chutar essa porta. O ideal é não precisar, né? E aí nós temos que fazer pressão, nós mulheres. Então, por exemplo, os partidos políticos precisam de pelo menos 30% de mulheres candidatas. Precisam. Por quê? Porque está na legislação. Não é a Juliana que está dizendo. Então, que tal essas mulheres, né, se reunirem, se organizarem, e as outras mulheres filiadas do partido político que não querem se lançar para concorrer, mas apoiarem, e vários homens também vão apoiar, e pressionar em que sentido? Porque os partidos políticos, Gabi, eles têm em seus dirigentes, na sua grande maioria, né, se não totalidade, homens. São os homens que estão também nos espaços de comando dos partidos políticos. E sim, tem aqueles homens que apoiam as mulheres, sim, e que bom, né, que necessário. Tem muitos homens que não apoiam, mas mesmo os que apoiam não podem se substituir às mulheres. É nosso espaço. É nosso espaço. Então, é importante e é necessário que os partidos políticos, no exercício mesmo do movimento democrático, e porque tem essa determinação pela própria Constituição, exerça o seu papel. E qual é esse papel? Chamar a mulher para dentro do partido. A mulher não precisaria nem bater na porta. E quando ela bate na porta, escancara essa porta, deixa ela entrar e oferece esse espaço para a mulher. Né? Como? Informando, realizando cursos, letramento, educação política, não só para a mulher, como para o homem. Sobre política, sobre marketing, sobre como fazer uma campanha bem feita e dar espaço. Espaço em que sentido? Na televisão, né? No momento dos 30%, os 30%, pelo mínimo, né? Pelo menos, não deve ser, não deveria ser usado só por uma ou duas mulheres que têm mais protagonismo no partido. Espraia isso, né? Dissemina isso para outras mulheres também terem, talvez as mulheres com mais visibilidade e mais incentivo dos partidos políticos consigam ser eleitas, consigam ter mais alcance. Então, é apostar mesmo, isso é necessário para manter viva a nossa democracia. Maravilha. E assim, para a gente encerrar, saindo um pouquinho já passando para outro tema, a gente falou muito rapidinho sobre a inteligência artificial, né? Que é também uma coisa muito particular, eu acho que dos últimos tempos, né? Que tem se tornado uma camada aí também desse processo eleitoral, porque é uma coisa que envolve muitas outras coisas. E esse ano o TSE estipulou algumas regras, né, para o uso da inteligência artificial. Eu queria saber o que tu achas dessas regras. Gabi, assim, o direito, e eu estou te falando aqui uma visão já de quem dá aula há bastante tempo, e de direito constitucional, direito eleitoral, o direito não consegue acompanhar a dinâmica da vida em sociedade. Ponto. Com muito mais dificuldade
Eu digo direito como ciência, como lei, como, enfim. Com muito mais dificuldade, vai acompanhar a dinâmica da tecnologia, porque ela acaba sendo ainda muito mais acelerada do que o próprio avanço da sociedade. Né? Então, basta a gente se perceber nesse contexto de, uau, como que nos últimos 2, 3 anos nós avançamos absurdamente, avançar não sei nem se é a palavra, nós mudamos absurdamente em termos de tecnologia. A pergunta é, como que a sociedade está preparada para essa mudança? Ela está preparada? Então, observa que nós temos aqui algumas disrupturas, né? A tecnologia avança num passo, a sociedade avança um outro passo, e o direito como ciência social que é pensada para dirimir os conflitos que acontecem na sociedade, e agora os conflitos que também acontecem no ambiente virtual, tem mais dificuldade de se adaptar. O que eu acredito é que essas eleições municipais vão ser um termômetro valiosíssimo para nós conseguirmos ter uma métrica, uma ideia de fato, quais serão os problemas ou a realidade, né? Não necessariamente problema, porque não necessariamente é um problema, né? Então, eu retifico a minha fala aqui. Qual será a realidade que a inteligência artificial vai nos apresentar? E a partir daí, dessa realidade, nós vamos conseguir detectar se nós teremos problemas que o direito vai conseguir resolver com o que está posto na legislação ou não. Né? Então, é importante essa medida. Eu te confesso que isso, o próprio judiciário não tem essa ideia do que nós vamos enfrentar. Nós sabemos que a inteligência, os instrumentos estão muito acelerados, né? E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. E o problema não é da inteligência artificial em si, mas de quem comanda, de quem controla, de quem programa tudo isso, né? Quem é que está por trás? Ou melhor, quais os valores da pessoa que está por trás da inteligência artificial? O que se pretende com essa inteligência artificial? E isso, Gabi, é ainda uma zona desconhecida por todos nós, né? Inclusive pelos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral, seguramente, quiçá pelas próprias pessoas que trabalham com inteligência artificial ou não, né? Ou talvez elas consigam ter uma visão mais aprimorada de quais serão os nossos enfrentamentos. Mas o que eu posso te garantir é que essas eleições municipais, eu não sei necessariamente se aqui na nossa região norte a gente vai sentir isso muito fortemente, talvez mais em algumas cidades, da capital, ou algumas outras, né, das regiões metropolitanas, mas seguramente nós vamos ter esse termômetro a partir dessas eleições municipais, né, do impacto. A gente já conseguiu perceber claramente o impacto da internet na politização, na polarização da política. Isso a gente conseguiu já fazer a leitura nas últimas eleições. Agora nós vamos fazer a leitura do impacto do uso da inteligência artificial nesse movimento de eleição. E a gente sabe também que, trazendo o nosso regionalismo, muitas cidades nossas aqui, elas são estruturadas politicamente no corpo a corpo. Né? É no dia a dia, é nessa construção de base sólida mesmo. Né? Então, vamos acompanhar o deslinde disso, que eu também estou curiosa e acredito que muitos desembargadores de Tribunal Regional Eleitoral, muitos juízes das comarcas, né, das zonas eleitorais, juízes e juízas, também não estão conscientes de todo o enfrentamento que vai aparecer, porque a gente não sabe o que pode ser criado nesse processo. Eu espero que eu me surpreenda positivamente, Gabi. Com certeza. É como tu falaste, né? Eu acho que o problema realmente não está nesse mecanismo, né? E sim também, muitas vezes, como a gente controla eles, que ainda para a gente é um mistério, não só nesse processo eleitoral, mas em toda a nossa vida, porque às vezes pode ser muito mais útil do que a gente imagina, né? Exatamente. Juliana, eu te agradeço muito pelo bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu falar muitas coisas. Claro, sempre fica, como tu falaste, a gente poderia passar horas aqui falando, porque são muitas coisas, muitos temas, e eu te agradeço, viu? Muito obrigada mesmo pela tua didática Eu te também. agradeço.
A gente acho que conseguiu aprender bastante. Para mim foi um aprendizado também. E para quem está assistindo, é claro. E eu ia te pedir para deixar um recadinho aí para o pessoal que está nos assistindo, os nossos leitores que vão esse ano às urnas. E o recado que eu quero deixar, sejam fiscais desse processo eleitoral. E fiscais, que eu digo, é de observar mesmo quem é que está agindo de acordo com a legislação, independentemente se é do teu grupo político ou não, se você apoia ou não, puxa a orelha, começa a chamar a atenção para as pessoas andarem de acordo com a legislação e, acima de tudo, votem de forma muito, muito consciente. Conheçam as mulheres que estão envolvidas nesse processo eleitoral, desconstruam qualquer tipo de pré-concepção que se tenha acerca da competência e capacidade das mulheres nos espaços de poder, porque nós somos capazes, nós somos competentes, e votem de forma consciente, votem de forma, acima de tudo, comprometida com o senso coletivo, com o senso comum, porque, afinal de contas, a conta chega para nós. Depois de tudo, depois acima, principalmente, de uma escolha ruim. É sobre isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, Juliana. Te desejo um bom dia e agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A entrevista também está disponível em oliberal.com, então você pode estar acessando a matéria toda completinha por escrito lá no nosso portal. Obrigada e até a próxima.